Quais são os seus maiores medos? Nessa aula, eu quero que você pegue o papel e a caneta e anote quais são os seus maiores medos. Eu sei que existem diversos tipos de medo. Por exemplo, o medo da altura, como eu tinha. O medo de falar em público. Não sei se você sabe, mas o medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Só perde para o medo de morrer. Mas falar em público é um dos maiores medos que as pessoas têm. Você tem esse medo? É o medo de falar em público, é o medo de deixar as pessoas que você ama, é o medo de morrer. Quais são os seus medos? Jéssica, eu preciso tanto anotar tantas coisas? Sim, claro que você precisa, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente identifica. E quando a gente anota, a gente está identificando quais são os nossos pontos que precisam de melhoria. E assim você não esquece, assim você vai sempre olhar, vai sempre lembrar e principalmente vai procurar e colocar em prática quais são as atitudes que você precisa ter para mudar essa situação. Então anote quais são os seus medos, quais são os seus maiores medos. Os medos que eu tinha era o medo de sair na rua, era o medo de falar em público, era o medo de morrer. Ao mesmo tempo eu queria morrer, mas tinha o medo de morrer porque eu não sabia como as pessoas que eu amo iriam ficar. Eu tinha medo de simplesmente ser julgada, eu tinha medo de ser criticada na internet, eu tinha medo do que as pessoas iam falar ao descobrir a minha história. Talvez você tenha esses medos. Talvez você não tenha começado o negócio que você queria por medo do que as pessoas vão falar, pelo medo dos julgamentos, pelo medo do que as pessoas que estão em sua volta vão falar do que você está fazendo. Existem diversos medos na nossa vida e a gente precisa identificar tudo aquilo que nos paralisa. Quando a gente identifica tudo aquilo que paralisa, tudo aquilo que limita, tudo aquilo que impede a gente de evoluir, a gente resolve 50% dos nossos problemas. Quando a gente identifica, a gente começa a eliminar isso da nossa vida. Se eu tenho medo de falar em público, eu preciso saber por que eu tenho esse medo e como eu vou fazer para mudar esse medo. E é aí que a nossa vida começa a mudar. Quando a gente sabe que aquilo se tornou apenas um medo na nossa cabeça, às vezes é um medo que não é real, às vezes, e inclusive a ansiedade, ela tem muito isso, de fazer a gente imaginar coisas que não são reais. Nos faz ter medo de coisas que não vão acontecer, mas a nossa mente cria. Porque uma mente, quando ela não está bem, quando ela não está preparada, quando ela não está sendo cuidada, ela simplesmente começa a ter medos, a ter crises, a ter pânicos, a ter pensamentos negativos. E não é isso que você quer. É claro que se você está aqui, é porque você quer eliminar tudo aquilo que paralisou você até aqui. Porque chegou a hora de você avançar. Chegou a hora de você lutar pelos seus objetivos. Chegou a hora de você construir os seus sonhos. E você precisa deixar esses medos para trás. Não é que eles nunca mais vão aparecer, mas quando você entende que eles querem fazer com a sua vida, de te paralisar, de te deixar para trás, de te deixar sempre na mesma posição, de te deixar sempre frustrada, de te deixar sempre aí no lugar de sempre, te deixar aí na posição de que você nunca vai conseguir nada melhor. Aí você percebe que precisa fazer algo e ser boa em lidar com o medo para conseguir avançar. Todas as vezes que você descobrir qual é o medo que você tem e colocar limites sobre ele, você avança na sua vida. Todas as vezes que você aprende a lidar com o medo, você avança na sua vida. Todas as vezes que você olha para o medo e diz, eu sou maior do que você avança na sua vida. Então faça essa anotação de todos os medos que você tem, para que você consiga identificar agora quais foram os medos que limitaram você até hoje, porque a partir de agora existe um novo tempo sobre você. Existe um novo tempo sobre o nosso propósito, sobre o seu projeto, sobre o seu futuro. Existe um novo tempo sobre a sua vida e neles não cabe espaço para os medos que te paralisaram até aqui. Vamos para o próximo vídeo porque tem muita coisa para você construir ainda.